Meu nome é Rodrigo Felgueira, médico pediatra especializado em terapia intensiva e, junto ao meu sócio Fernando Freitas, MBA em Finanças e Administração, somos fundadores da empresa de tecnologia, inovação e saúde Signature. E vamos trazer, nestes poucos minutos, a experiência de pelo menos 2 anos na área de pesquisa e monitoramento de sinais vitais, com ênfase na parte respiratória, agora aplicados à pandemia de Covid-19. O projeto foi iniciado em 2017 e conta com o apoio do programa PIP-FAPESP Fase 1, programa de incentivo a pequenas empresas e a inovação. Nossa empresa está incubada no CIETEC USP e contamos com o apoio científico do Instituto de Ciências Biológicas, da Engenharia Biomédica e de Computação da Escola Politécnica da USP, além do serviço da Yachtmakers, startup de tecnologia embarcada em internet das coisas. Além do empenho de seus fundadores, a equipe conta com a liderança científica dos professores Henrique Moriá, PhD em Engenharia Biomédica e docente do Departamento de Engenharia de Telecomunicações da Escola Politécnica da USP, e da professora Soraya Costa, PhD e docente do Instituto de Ciências Biológicas. Entre os nossos pesquisadores, temos mestres e doutores ligados ao programa PIP-FAPESP e que militam na mesma instituição desenvolvendo projetos científicos e acadêmicos na área. Gostaria de trazer um painel atualizado e resumido a respeito da epidemia de Covid-19 que assola o mundo e que nos motivou a utilizar a experiência prévia da equipe a serviço deste problema. Neste momento, segundo dados da OMS, números da pandemia atingem a incrível cifra de 1 milhão de casos confirmados, com mais de 50 mil óbitos espalhados em pelo menos 205 países, o que confere, desde março de 2020, o status de pandemia pelos critérios da OMS. Não é de hoje que pandemias mundiais atingem a civilização, gerando perdas humanas e financeiras. Desde a peste bubônica na Idade Média, matando 1/4 da população europeia, passando pela gripe espanhola no século XX, que alcançou incrível cifra de mais de 50 milhões de óbitos, e mais recentemente a epidemia de SARS em 2002-2004, também causada por outra família de coronavírus, e finalmente, na memória mais recente, temos a lembrança do influenza H1N1 em 2009, que devastou entre 150 a 600 mil vidas. E, finalmente, o ebola, com pelo menos 10 mil mortes. Dados recentes da Escola de Negócios de Londres evidenciam um padrão de óbitos diferenciado do Covid-19 nos diferentes países. Como vocês podem observar aqui neste gráfico, o que comprova o quanto heterogêneo pode ser o padrão de infectividade e letalidade do vírus. Casos extremos, como o da Itália, como vocês podem observar aqui, e da Espanha, comparados com os da China e Coreia do Sul, mostram que o momento de início do lockdown, ou seja, as medidas públicas para isolamento social da população, podem, de fato, impactar no número de óbitos. Na Itália, por exemplo, a implementação deu-se de forma tardia, próximo da cifra de 800 óbitos, enquanto que na China, tal decisão foi tomada próximo dos 30 óbitos. Excluindo-se, claro, fatores econômicos, políticos e populacionais inerentes de cada nação e que, de fato, não entraremos aqui nesses pormenores, concluímos ser forte a hipótese de que políticas de isolamento social sejam importantes, em especial nesta epidemia. Conhecendo um pouco mais profundamente o adversário em questão, observamos aqui, nesse diagrama, o comportamento do Covid-19 quanto à quantidade de casos fatais, o potencial de letalidade e a capacidade de propagação ou infectividade aqui no eixo vertical, quando comparados a outras epidemias.
O impacto de uma epidemia deve ser avaliado por estes dois fatores. Quanto maior a sua capacidade de propagação e de causar mortes na população, pior o seu impacto. E nesse quesito percebemos que a Covid-19 justifica realmente a preocupação de ordem mundial que estamos observando, principalmente quando observamos que sua agressividade aproxima-se da gripe espanhola, ao mesmo tempo que evidencia um poder de propagação maior que o vírus da Zika e do próprio influenza H1N1 em 2009. A ideia das políticas públicas de isolamento é buscar o fenômeno de achatamento da curva de expansão e mortalidade da doença, como vocês podem observar aqui. De um lado, em vermelho, vocês observam o comportamento da doença quando não há medidas protetivas. E em azul, o achatamento da curva, permitindo que o sistema de saúde possa interagir de forma adequada. O grande objetivo seria reduzir a velocidade de contágio, prevenindo um possível colapso dos sistemas de saúde em virtude do excesso de demanda em curto espaço de tempo. Por outro lado, como vocês podem observar aqui, analisando o fenômeno ocorrido na Itália, em que o aumento abrupto de casos levou à sobrecarga dos serviços de saúde, observamos o que nos mostra aqui a porcentagem de leitos de terapia intensiva utilizados para o Covid-19. Notamos que tal distribuição, quando vista em diferentes regiões geográficas do país, permite uma grande distribuição desigual, né? Coexistindo estados em que tínhamos, aqui à direita, sobras de leito e profissionais, com outros onde você observava uma sobrecarga, refletindo grande desorganização relacionadas à rápida letalidade e crescimento da doença. No entanto, quando analisamos cases de sucesso como o da Coreia do Sul, em que o tal fenômeno de achatamento da curva, como vocês podem observar aqui, quando comparado com os da Itália, se deu de forma eficaz e consistente, percebemos, além da redução do crescimento da doença, uma menor taxa de letalidade, quase 5 vezes menor que o caso italiano, por exemplo. A adoção de testes diagnósticos em larga escala, né? No caso da Coreia, pelo menos 5.500 testes por cada 1 milhão de habitantes, né? Associados à leitura rápida dos resultados, permitiu a adoção de políticas governamentais mais assertivas de isolamento social, rastreamento de contatos e monitoramento de infectados, excluindo-se, é claro, fatores geográficos, humanos e econômicos que são sempre difíceis de se mensurar e de se comparar. Com isso, tais medidas contribuíram para poupar vidas e o solapamento do sistema de saúde. A solução proposta visa contribuir a estas medidas de contenção e monitoramento da pandemia de Covid-19. Trata-se da utilização de um dispositivo vestível domiciliar, dito wearable, de monitoramento de padrão respiratório e temperatura corporal através de sensores não invasivos. O objetivo seria a identificação dos indivíduos sintomáticos através da detecção de padrões de aumento de frequência respiratória, denominado taquipneia, tosse, febre, visto na temperatura corporal, expansibilidade torácica, associando-se a isso a informação de geolocalização. Aqui vocês observam um pouquinho mais de detalhes da nossa solução. O dispositivo wearable utilizaria tecnologias de comunicação simples, como Wi-Fi, Bluetooth, armazenamento e processamento na nuvem, a partir da adoção de ferramentas de data science,
Tais dados seriam enriquecidos, fornecendo ao usuário final, no caso, agentes de saúde e órgãos de saúde pública, relatórios epidemiológicos em tempo real, detalhando de forma contínua o número de infectados, sintomáticos, curados, localização geográfica e até status clínico individualizado dos expostos. Em quase um ano de trabalho, nossos pesquisadores e colaboradores venceram o desafio técnico e atingiram o protótipo mínimo viável, que neste momento está sendo testado exaustivamente em animais de experimentação nos laboratórios da USP. Nosso protótipo está sendo validado junto ao aparato Buxco, dispositivo padrão ouro bem consolidado que avalia padrão e mecânica respiratória de forma não invasiva. Paralelamente, estamos desenvolvendo os relatórios epidemiológicos e o enriquecimento de dados em conjunto com o time de ciências de dados da PoliUSP. Para entendermos melhor a relação da nossa solução entre o usuário e a nossa proposta de valor, é importante conhecer o perfil deste usuário, cujas tarefas vão desde a necessidade de gerir casos críticos de forma eficiente, passando por orientação das políticas públicas e gerenciamento estatístico sobre a pandemia de forma centralizada. As dores dos agentes de saúde, nossos usuários, refletem a sobrecarga dos sistemas de saúde, a gestão de muitos casos críticos, simultaneamente e a ocorrência de mortes evitáveis. Os principais ganhos do cliente estão no monitoramento de todos os casos e sua evolução, a melhor distribuição geográfica dos leitos e a assertividade de políticas de isolamento. Com base nesse perfil do cliente, a nossa proposta de valor se encaixa trazendo um produto que integra o monitoramento do padrão respiratório e da temperatura, que é integrado a um painel estratificado que traz o número de infectados, casos sintomáticos e assintomáticos, pacientes curados, acompanhamento da efetividade do isolamento através da geolocalização e risco de internação. Sendo os principais criadores de ganho a otimização da aplicação dos escassos recursos disponíveis, uso de dispositivo validado cientificamente em parceria com a USP, fácil integração unindo dados de gestores de serviços de saúde em tempo real, além do controle por geolocalização do cumprimento efetivo do isolamento destes pacientes. Assim, conseguimos remediar as dores, mapeando e orientando as internações e mostrando o status global ou clusterizado dos pacientes monitorados. Estamos, neste momento, testando exaustivamente o MVP em parceria com a USP. E caso precisem de ajustes, iremos efetuá-los em aproximadamente 30 dias, paralelamente ao aperfeiçoamento do dashboard. Concluída esta etapa, esperamos ter estabelecido as parcerias e estaremos prontos para iniciar produção em escala e distribuição do wearable, estando operacional em aproximadamente 55 dias. Agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.